E nós recebemos hoje com muita alegria aqui nos estúdios a professora Olga, que é professora da Universidade Estadual de Mato Grosso, e que ela fez apresentações de uma série de livros que estão sendo lançados num box comemorativo. Como nós estamos na internet, o box comemorativo é este. É da editora Kaline e Caniato, que é uma editora que tem 20 anos já no mercado e está lançando aqui as seguintes obras. Posso ler as obras? Por favor. Está lançando aqui as seguintes obras. Os livros vêm todos dentro dessa caixinha aqui. Aí tem aqui, Barroco Branco, de Silva Freire. Maravilha. Resgate maravilhoso. Resgatar o nosso grande poeta Silva Freire. Na minha opinião, é quem... rapaz, tem um negócio extraordinário aqui. Esse livro eu já li. Cuiabanália, Ronaldo de Arruda Castro. Tem um trecho que ele fala Cuiabanália, canalha. O Ronaldo era fantástico. Problemas em torno do chão, Matheus Gumenim Barreto. Viver de Véspera, Marília Beatriz. A Musa Corrupta, Santiago Vilela Marques. Por Imenso Gosto, Lucinda Nogueira Persona. Lucinda Persona. Passado a Limpo, Icleia Rodrigues de Lima. Duplex, Concurso Interno de Contos, de Fátima Sonoda com Lorenzo Falcão. Azul de Fevereiro, Eduardo Maon. Eduardo Maon é maneira de escrever bastante, é o livro mais grosso aqui. O Saxofonista, fantástico o título, né? Saxofonista, Aclise Matos. Então, parabéns aí à editora. Eu vou começar falando com a Elaine, né? Que é da editora, até porque ela é Elaine Caniazo. É isso? Caniato, isso. Caniato. Tá, Elaine Caniato. Esse evento vai ser hoje na Casa Barão de Melgaço, é isso? Isso. Bom dia, um prazer tê-la conosco. Bom dia a vocês, bom dia aos ouvintes. Hoje é o evento de lançamento do box às 19h30 na Casa Barão de Melgaço. É um evento aberto, autores estarão lá presentes, autografando seus livros, e familiares de autores falecidos também estarão os representando. Estão todos convidados. Eu queria fazer uma pergunta. O Antero abriu aqui a entrevista falando da crise no mercado editorial, das grandes livrarias como a Saraiva passando por um processo de fechamento, enfim, uma situação dramática, como consequência, naturalmente, de toda essa crise econômica que a gente vem vivendo há alguns anos. E como é que uma editora de Mato Grosso, competentíssima, aliás, eu digo de passagem, mas como é que uma editora, uma pequena editora, consegue sobreviver? Aliás, Cuiabá tem duas editoras assim que merecem muito respeito, que é a Kaline, Sem dúvida. Né? E a da menina, como é o nome agora? Da Maria Tereza Carraceiro, né? Que é uma coisa. Como é que consegue sobreviver nesse momento e lançar livros, e movimentar, fomentar a literatura, como vem acontecendo nos últimos 2 anos aí, pelo menos? Eu acho que é um pouco audacioso, é uma batalha muito grande sobreviver como uma editora independente, como nós somos. É um trabalho de formiguinha, nós estamos aí há todo esse tempo nessa batalha. É muito importante a participação de compras estaduais que não ocorrem aqui, e não é por uma questão, é uma questão comercial, mas acima disso uma questão de educação e cultura, né? O incentivo e o direito que as pessoas têm. A rede pública de ensino quase não utiliza literatura local, né? Não, está havendo um trabalho muito intenso por parte de um grupo de escritores em ir nas escolas, em divulgar, mas é uma iniciativa, sim, própria e né, de poucos. Não é uma coisa que vem... Não é uma política de Estado, né? Incentivar a cultura local. Eu acho que a professora tem muito a acrescentar nesse Tem escola sentido. privada usando isso, inclusive.
Sim, Eu vi porque eu vi algumas- um trabalho da minha neta com um livro de autor mato-grossense, fiquei feliz da vida. As privadas têm essa mais autonomia para isso, né? Em relação a essa crise de mercado, a gente estava conversando, né, professora? Era uma crise assim, morte anunciada, porque a política dessas grandes livrarias é muito predadora, principalmente em relação às editoras independentes fora do eixo. Nós estamos, né, fora do eixo, apesar de tentar uma atuação também em São Paulo, Rio Grande do Sul. Então agora o mercado está mudando, né? A tendência são assim as vendas diretas pelos sites das próprias editoras, muitos movimentos de feiras, pequenas feiras pulverizadas. Isso é muito importante, porque primeiro que você elimina o papel do distribuidor, que é um atravessador que ganha muito dinheiro, sem correr o risco do investimento todo que a editora faz, e o escritor, todo o empenho do escritor. Então, assim, nós temos que mudar, já vínhamos, né, nessa batalha, nessa tendência. A internet ajuda ou prejudica? As duas coisas. Ou ajuda e prejudica? As duas coisas. Prejudica no sentido de tomar um pouco o tempo das pessoas com coisas banais, né? Tomar muito tempo com coisas banais, mas ajuda a divulgar. Tá, mas e o livro na internet? Como é que tá isso? É muito Isso é uma coisa a ser utilizada ou a ser ignorada? Porque tem dois aspectos aí, né, Vera? Porque, assim, uma coisa é o e-book oficial, uma outra coisa é a pirataria, que também tem muita, né? Porque você tem muito livro que está sendo publicado na internet, mas é pirataria. Isso não se reverte nem para o editor, muito menos para o autor do livro. Por direito autoral, né? Sim, penso que Professora Olga, penso que é uma faca de dois gumes, né? Porque ao mesmo tempo em que a internet pode ser um aliado, principalmente do professor, né? E eu costumo trabalhar muito com essa questão de que é melhor que eu tenha o celular como meu aliado do que como um vilão da história, porque ele está na mão do aluno e tá muito mais fácil, de mais fácil manuseio, né? Mas para divulgação é uma maravilha, né? E levando-se em conta que o preço do livro é ainda alguma coisa que está um pouco elevado para o consumo mais popular, vamos dizer assim. Então, eu acho que é possível fazer um trabalho de aliar essas duas coisas, né? O livro pela internet e o livro físico, porque nada tira o prazer de folhear um livro, né? Pelo menos, eu acho que ainda a nova geração trabalha com esse prazer de sentir o cheiro, o gosto, a sensação de manusear o próprio livro. Mauro? Eu queria só, para aprofundar um pouquinho, como é que uma iniciativa como essa tem um custo? Como é que, sem fomento público, quem que banca isso? Então, nós editora, tivemos... Ou é a venda são os depois? autores, é o Eduardo Marrom, Pois que é o ele mecenas, também, É o sim. patrocínio. Sim, houve um investimento do Eduardo Maon, presente aqui agora conosco, e um trabalho da editora, um E investimento quanto da editora custa também. um trabalho extraordinário desse? Porque isso aqui é bom ter em casa, né? É um presente. Isso aqui não, e isso aqui, não, eu acho que não tem preço, do ponto de vista... não, do ponto de vista, Mas, assim, já pensou? Isso aqui é extraordinário, sabe para quê? Para dar presente, cara. Eu acho. Isso aqui é para quer pensar num presente de Natal inteligente? Vai lá na Casa Barão do Melgaço hoje e adquire um desse. O né? valor que tem Ao que é preço muito que será mais vendido do que isso na Casa Barão do Melgaço? física. Quanto? R$200. Os 10 livros, R$200. 10. por livro. 20. Metade do preço. Nossa, À vista sim. Mas isso não cobre o custo, cobra e tem que vender quanto para pagar o custo aí? quase não cobre. Bom dia, Bom Eduardo dia, bom Marrom. dia. Eu já soube que você ia dar cana em nós, por isso que eu não te anunciei. Não, eu vim para cá correndo, né? Eu falei, meu Deus, eu estou pensando naquela música. Pensou que eu não ia mais, pensou. Mas eu estou aqui. A história é assim, a gente está comemorando os 20 anos da editora, Antero, porque na década de 90, eu estava estudando ontem ali em casa, nas várias revistinhas que tinha na década de 90, não tinha muita publicação de literatura na década de 90. E o Gabriel de Matos
dizia o seguinte: toda essa produção da década de 90, algum dia vai desaguar numa editora. Curiosamente, ele falou isso em 1998. Em 1998 nasceu a Carline Ganiato, que é a editora que mais deságua literatura aqui em Mato Grosso. É uma curiosidade interessantíssima. Nós nos unimos, fizemos um investimento mútuo, né, para fazer esse box. Invocamos o Silva Freire, né, uma pessoa muitíssimo comentada e pouquíssimo lida. Convocamos o Ronaldo de Castro, que é um gênio, um grande jornalista e um grande poeta, Ronaldo de Castro. Chamamos um sujeito pouco conhecido aqui de Cuiabá, mas era um gênio também, chamado Santiago Vilela Marques, um professor da Unemate, de Sinop. Era um cara multipremiado, também uma capacidade, e outros autores que são conhecidíssimos, a Clise, uma poeta da estatura nacional da Lucinda Persona. Então a gente juntou toda a turma no box, estreantes, novos, velhos, falecidos, vivos, etc. E qual é a proposta? A proposta é constituir, com a editora Carline Ganiato, um fundo. Tudo que a gente arrecadar agora, a gente não gasta, a gente deixa numa conta. E aí a gente vai começar, a partir de ano que vem, soltar, em vez de ser box, a gente vai começar a continuar a coleção, 11º, 12º, 13º, 14º, sem absolutamente nenhum tipo de investimento público. O lance aí vai soltar livro a livro. O lance é você financiar, financiar a partir de agora esses autores que de repente não podem, né? Ou de repente são grandes descobertas, né? Que já faleceram, alguns, outros não podem. Outras reedições são reedições raríssimas. O autor muitas vezes não está interessado em fazer, mas é capital para o estudo de um determinado tempo na literatura mato-grossense. É isso aí. Eu tenho mais uma questão, por saber assim, já que não tem investimento público, como é que é a participação da Unemate? Porque assim, a gente que é jornalista, que acompanha o dia a dia da cultura em Mato Grosso, que tem algum vínculo, tem uma preocupação, porque realmente não tem política pública no sentido de desenvolver nenhum tipo de trabalho, nem de aquisição de livros, nem de fomentar de alguma maneira, financiar, enfim. Você não tem política pública para a literatura, como não tem para as artes de uma maneira geral, né? Teve um prêmio aí que até foi bacana. Tinha que ter nas escolas não apenas o curso de História e Geografia de Mato Grosso, como quis o Eduardo Maon, propondo aí como presidente da academia para o governador Pedro Táxi, mas tinha que ter, além disso, a literatura. Não, porque literatura, quando eu era estudante, tinha, né? Mas precisa ter literatura matogrossense. Porque, como é que a Unemate entra nisso? É por isso que eu fiz a pergunta. Então, a Unemate é uma instituição pública, né, financiada, entre aspas, pelo Estado, né, uma instituição estadual, né. Não tem nenhum tipo de investimento para publicação. Não, nem as nossas publicações, as pesquisas dos próprios professores da Unemate não são publicadas com verba da Unemate. Nós temos que estar fazendo isso de uma outra forma, né? Existe uma editora, mas a editora também não tem esse respaldo suficiente. O que a Unemate faz, e tem feito muito bem ultimamente, é ajudar na difusão daquilo que está sendo publicado. Então, há um trabalho muito intenso de um grupo de professores e de alunos e que estão justamente tentando elevar, difundir... Isso, caiu um lenço aqui. A publicação dos escritores brasileiros que escrevem em Mato Grosso, né? Então, e está sendo um trabalho muito interessante porque os escritores estão se unindo para isso, tá? Então, há um grupo que... a próprias custas, né, Eduardo? A próprias custas, saímos pelo estado todo, o bonde do Maon, que ficou conhecido, né? E saímos pelas cidades de Mato Grosso, fazendo a divulgação daquilo que está sendo publicado, com a presença dos próprios escritores. Vou dar uma nota para a sua grandíssima audiência. Veja bem, Mauro, respondendo a sua pergunta. Nós, escritores aqui de Cuiabá, dificilmente saímos de Cuiabá na década de 80, 90. Dificilmente. Por quê? Porque a gente não tinha público para ir em qualquer outro lugar.
Então lançava um livro, o livro tinha 500 exemplares, 300 exemplares, não chegava a 1.000, 2.000 exemplares, como tem eventualmente hoje. Bom, muito bem. A Unemate está fazendo uma revolução em Mato Grosso maior do que a UFMT fez em 1970. Porque o que a UFMT fez em 1970? Formou um público discente aqui e chamou os professores de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais, para cá. Então, da Federal vieram uma série de movimentos culturais, intelectuais, etc. e tal. Nós todos, de uma certa forma, somos filhotes da Federal. Hoje, a Unemate, como está no interior, as pessoas não veem isso. A Unemate hoje está fazendo uma revolução educacional no interior. Maior, mais impactante do que a Universidade Federal. Com muita qualidade. E muita qualidade, Mauro. E outra, nós escritores, agora veja que fenomenal, nós escritores agora temos 10 locais, 10. A Unemate parece que tem mais mestres e doutores do que a UFMT. Do que a UFMT. Eu não saberia dizer assim em números, mas tem um número considerável. Só uma que dá pra fazer perguntinha um belo trabalho. para combater uma ideia minha. A Unemate ficaria chateada de ser transformada em Universidade Federal? Eu acho que não é a vocação da Unemate. Acho que a Unemate se constituiu do interior para o interior e tem feito um belíssimo trabalho. Mas a universidade também a proposta é outra, A proposta é em um outro completamente tempo. Mas a histórico. universidade também se constituiu com o projeto Humboldt, que era ir para o interior. Mas não através há das contraste disso. parceladas. Pois né? não foi. Mas não Então, foi. assim, uma forma de Parcelado. dar consequência à iniciativa da universidade, porque quando a universidade foi pensada por Gabriel Novis, Benedito Pedro Aureleu, Atílio Orives e tal, a principal tese da universidade é a interiorização da universidade, Sim, sim. que já existe hoje com a Unemate. E A por si- Unemate cumpre um papel hoje que eu acho que, como Universidade Federal, ela não conseguiria fazer. Então, peraí. A Unemate cumpre um papel hoje que o Estado não aguenta sustentar. É isso. Eu estou perguntando por Eu não sei isso. até que ponto vale essa discussão por esse caminho. Eu acho o seguinte, Antero, vou dar uma sugestão para o governador, que aí começa a valer a pena financeiramente. Eu estou falando financeiramente. Veja bem, a Unemate, ela é um repositório de conhecimento, aplicado ou não. Aplicado ou não. Uhum. Apenas uns cursos meramente investigativos, outros cursos de aplicação prática. Se o governador precisa fazer da Unemate o grande consultor dele, em vez de ficar pagando a KPMG, tem que pagar a Unemate como fazia a Federal. Tem algum problema no viaduto? Contrata a Unemate. Tem algum problema no Rio? Contrata a Unemate. Tem um problema com a Serra Ricardo Franco? Contrata a Unemate. Tem algum problema de diagnóstico na Cefaz? Tem algum problema de diagnóstico na Cinfra? Tem um problema de mapeamento com relação às estradas? Contrate a Unemate. A Unemate faz por metade do preço aquilo que os consultores particulares cobram do governo. Quer dizer, o governador precisa ser inteligente o suficiente para aproveitar a Unemate como geradora de conhecimento e a sua melhor consultora do estado de Mato Grosso. Certamente. Acho que o caminho é exatamente A Unemate esse. é o grande orgulho nosso. eu acho. Olhar a É o Unemate grande com valor outros que tem, olhos, eu tenho né? essa sensação. Não, eu não tenho dúvida da qualidade da Unemate. Eu conheço a Unemate no estado inteiro. E tem, inclusive, a informação de que a Unemate tem mais mestres e doutores que a nossa Universidade Federal de Mato Grosso. Mas eu acho que qualifica a Unemate, porque com tudo isso da Unemate, que nós sabemos aqui, hermeticamente fechados, com tudo isso da Unemate, quem que tem o rótulo melhor aos ouvidos da opinião pública? É a Acho que Universidade isso tem- Federal de Mato Grosso. Eu acho que isso tem a ver um pouco, Antero, com a questão da própria historicidade das duas instituições, né? A UFMT, uma universidade federal, e que na época, quando ela foi criada, com eram três polos que iriam se federalizar, que era Rondonópolis, Cáceres e Barra do Garças, né? Uhum. Cáceres ficou em vias de federalização por problemas em nível federal.
não se podia mais contratar professores, então não se federalizou a Unemat. Hoje a Unemat poderia ser federalizada. Só que aí vieram outras demandas sociais e que fizeram com que a Unemat também se preocupasse com outras coisas, que era justamente a infiltração no interior do estado, que a Universidade Federal não daria conta de fazer Desculpa, pelo próprio fechamento financeiro agora, em nível federal. Uma coisa é certa. É preciso que a sociedade entenda, e vocês do meio de formação de opinião também ajudem a Unemat a se blindar contra a pressão de deputado estadual que quer levar curso de medicina, que é o mais caro, para a própria cidade, para fazer lobby com o público. Isso, Antero, é que arrebenta a Unemat. Não é a reitoria que fala, eu quero colocar um pé lá em Alto Araguaia. Não é isso. Eu quero colocar um pé lá em Porto Alegre do Norte. Não é isso. É o deputado que faz o lobby, de modo que o governo seja obrigado, briga a Unemat, a abre, a Unemat não tem capacidade financeira de fazer isso. E é isso que está acontecendo. Pois é, e é isso que eu temo, porque eu temo pelo seguinte, porque, vamos ser sinceros, o Estado brinca com algumas coisas, inclusive com essa da questão da Unemat. Né? Porque a Unemat é uma instituição riquíssima no sentido de produção de conhecimento, mas ela custa ao Estado aquilo que o Estado não está podendo pagar. E a graduação não é responsabilidade do Estado, vamos ser sinceros, né? A graduação é responsabilidade da União. É a União que devia tomar conta da graduação. Então, eu acho que um dia esse debate vai ter que, como, por exemplo, um outro debate que eu acho que a Universidade Federal e a Unemat vão ter que enfrentar, é assim, Unemat é reitor, voto direto também, né? A reitora eu não entendi. Voto direto, eleição, voto sim, direto, sim. né? E também a Unemat, como a federal, né? Além da questão do o que eu ia falar? Esqueci. Mas assim, você não tem nenhuma universidade pública mundial ou universidade que deu certo em outros países com essa característica nossa. A Unemat tem que trabalhar para a sociedade, não para a comunidade. A Universidade Federal tem que trabalhar para a sociedade, não para a comunidade. Então, é uma coisa que... E assim, lembrei. E na Constituição está escrito que o ensino é público e gratuito até a graduação. Por que não cobrar a pós-graduação? Eu já sou advogado, eu vou fazer um curso de pós-graduação, por que não pagar? Eu vou falar, vou dizer mais uma coisa, seguinte. Eu tive a oportunidade uma vez de, como pecuarista pequenininho, teve um problema, morreu umas 6, 8 cabeças, o veterinário que atende a minha propriedade não estava em Cuiabá, eu me recorri da Universidade Federal de Mato Grosso. Foi lá, constatou, examinou e me deu o laudo. Carbúnculos, tem que vacinar, tem que fazer isso, isso e isso. Eu fiz isso, isso e isso. Fantástico. Quanto que é? Não é nada. Absurdo! Absurdo! Você não cobrar do pequeno produtor rural, tá tudo bem. Você não cobrar do Eraí Maggi, do governo Brairo Maggi, você não vai cobrar do produtor Brairo Maggi? Isso está de brincadeira. E essa é uma discussão. Isso tem que ter o debate na universidade. E eu faria os dois debates. Eu não conheço nada que deu certo que teve eleição direta. Não conheço, tem que ser proposta pedagógica. Desde quando que eleição direta é o melhor caminho? Né? Eu acho que aliás, é uma jabuticaba brasileira, né? Você não tem nenhuma universidade na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, em lugar nenhum que tenha esse modelo e que deu certo. Mas vamos voltar a falar de livro. Isso é uma discussão, inclusive é uma discussão que os meios de comunicação poderiam estar subsidiando também, contribuindo, porque nós, a Unemat, eu digo nós, porque eu sou Unemat, né? Nós não temos condições de arcar com
todo um respaldo desse apoio de divulgação. E os meios de comunicação estariam, de repente, fazendo um fecha em cima disso também. Porque você está trazendo, Antero, uma discussão que é de estrutura, de funcionamento, de criação da própria instituição, de momentos históricos diferenciados, né? E que precisam ser levados a público, né? Nós precisamos desse apoio. E nós temos uma ideologia que é uma ideologia, na minha opinião, de classe. Os de cima contra os de baixo. E isso está arraigado, inclusive, na universidade pública. Melhor ensino fundamental, faz quem pode pagar. Melhor ensino médio, faz quem pode pagar. Melhor graduação superior, está nas universidades públicas. Quem pode pagar. Aí quem pôde pagar, entra onde não precisa pagar. E isso, por trás disso tudo, tem uma luta de classe. Filho de doutor, doutor, filho de pedreiro, pedreiro, filho de carpinteiro, carpinteiro. A sua colocação... É isso aí que tem que mudar. A sua colocação só funciona em 3 cursos. Eu também já pensei assim. Mas só funciona em 3 cursos. É o curso de medicina, é o curso de direito e é o curso de engenharia. O curso de letras, a universidade é muito maior que esses 3 cursos. O curso de letras, As curso de licenciaturas, geografia, de maneira geral. pedagogia, Os cursos de formação, na verdade, que são a base. nada disso, ao contrário, a Unemat muitas vezes abre 12, 15 chamadas para preencher o quadro de licenciaturas. É o que a gente tem divisão de ultra concorrência. Exato, e isso é uma Aí coisa eu que o concordo Estado com você. devia fazer. Ao invés de Estado porque qual que é o deveria grande equilibrar problema? isso. Nós temos um apartheid social aqui na Exato. educação. Eu sou o autor da lei que reserva vagas nas universidades públicas para alunos que fizeram ensino fundamental e médio na escola pública. Foi o senador Antero que apresentou esse debate e essa lei lá no Congresso Nacional. O que eu acho que as universidades poderiam fazer? Poderiam exatamente estabelecer um critério de seleção em todos os cursos. E o projeto é assim, em todos os cursos, em todos os turnos. Porque não adianta ter 50% da universidade da escola pública, mais 50% no curso de letras, 50% no curso de negócio. E não tem 50% no curso de medicina. Tem que ser por curso. E aí são Tem duas que ser por discussões curso. diferenciadas. Eu acho que nós estamos aqui agora numa macro discussão que envolve sistema complexo todo de formação e constituição das instituições e que não diz respeito só ao Unemat e ao FMT, mas é uma discussão em nível nacional. Né? O Brasil inteiro está em crise, principalmente das licenciaturas. Né? Então, eu acho que é uma discussão muito macro. Quanto à licenciatura da Unemat, na microdiscussão de Mato Grosso, o papel da Unemat não é essa autonomia universitária para a Unemat abrir curso de direito onde quer. Isso é um problema. Isso é uma bobagem. Isso é um grande Isso é uma bobagem. Sabe por quê? Porque tem um apartheid aqui. Você tinha, quando eu apresentei esse projeto, os dados da educação eram exatamente o seguinte: 94, 95% conclui o ensino médio. Destes que concluíram o ensino médio, os dados devem ser parecidos até hoje, pouco mais de 30% concluem o ensino fundamental, pouco mais de 30% concluem o ensino médio. Por quê? Porque nos faltam professores de educação, de física, química, biologia e matemática. Então, é o seguinte, o Estado tinha que direcionar isso, tinha que ser uma política de Estado. Olha, nós vamos investir na Unemat, nós vamos investir na formação de professor, né? de professores. Para isso, né? Para isso. Não se abre curso sem impacto financeiro. E vamos voltar a falar de literatura. Que é a formadora. Que é a formadora do pensamento e tal. Você não pensa em defender literatura também na grade curricular? Porque você defendeu história e geografia, não foi isso?
Nós todos, da Casa da Barão de pós-graduação Melgaço, agora. Agora eu sou aluno da pós-graduação da Da Unemate. Unemate. Então eu tenho que ser embaixador da Unemate. Sem pagar nada, né? Sem pagar Sem nada. pagar O que, infelizmente, poderia pagar à vontade. E eu pago iniciativas assim, não é? De qualquer maneira, o que acontece? Nós temos uma realidade aqui, uma pouquíssima produção de livro. Muito embora haja 2 editoras, com a editora da Federal são 3. Uma edição pequena de livro. Isso vai ajudar muito o professor e o próprio aluno, a galera mais jovem, a tomar contato com a literatura, que não é uma literatura regional, não é uma literatura falando apenas das coisas daqui. Isso é uma coisa importante dizer. Também as coisas daqui, mas coisas universais. Essa universalidade que nós estamos promovendo aqui em Mato Grosso é histórica. Você sabe disso, tem acompanhado. Agora, como é que isso não entra em sala de aula? Como é que pode? Diga, Helene. Eu discordo um pouquinho da tua posição. Não é que a produção é pequena. Lógico que é sempre melhor ela aumentar e tem campo para isso porque nós temos excelentes escritores aqui. Mas a questão é chegar. É a distribuição, é a adoção, essa que é a questão, Sim, não é exatamente que é a política produção. do livro, Então, né? veja você, Exatamente. a Marília Beatriz lançou um livro genial, Viver de Véspera. Esse livro será lido em Cáceres? Esse livro será lido por um aluno de uma escola pública em Porto Alegre do Norte? Quer dizer, nós estamos fazendo esse esforço absolutamente privado. Como é que esse livro é distribuído? O Estado tem uma política de aquisição de livros para chegar nas bibliotecas. Por que está se comprando Rubem Fonseca e não se compra nenhum livro de Mato Grosso? Por que se compra Passarinho Azul, livro infantil lá de São Paulo, e não se compra um Aclise Matos, uma Marta Coco, de gente que o Ivens Scarfe, que faz literatura infantil aqui? E compra-se. Porque o Estado vai pagar de qualquer maneira. Tem que colocar livro para a galera ler. Por que não faz uma agenda escolar com datas comemorativas de Mato Grosso? Quer dizer, por que a gente não se comunica primando por uma identidade mato-grossense? Isso é feio? Isso é bairrismo? Essa discussão já não está superada? Houve tempos que alegavam desconhecer essa produção. Hoje isso não existe Isso é um mais. discurso Eles têm que não pleno cabe conhecimento da produção local. Agora, só assim, para estimular, porque às vezes tem um jovem escritor que está nos ouvindo, que pensa em escrever livros, mas que tem receio. Eu não vou escrever porque eu não vou conseguir publicar. Quanto custa publicar um livro? É relativo. Não, mas é Existem- relativo, mas dá uma noção aí pro ouvinte, né? Até para estimular o nosso público. Não, existem diversas formas. Existe o investimento privado, existem concursos, existem prêmios, existe apoio de iniciativa privada, raríssimo, mas é possível ir atrás. Então, assim, tudo depende do texto, da proposta. A questão é conhecer o trabalho e ver a melhor forma. Às vezes, um livro de uma baixa tiragem é mais viável, às vezes é possível uma tiragem maior em função do público. A questão é procurar editoras e ver a viabilidade disso. Eu penso que também uma das formas é hoje a internet, né? Quer dizer, como é que hoje os escritores que estão surgindo em Cáceres, por exemplo, nós temos muitos escritores, bons escritores, que de repente não estão tendo condições de publicar os seus livros e que estão publicando. Eu ia perguntar, o pela e-book, internet, a editora tem alguma política no sentido de publicar livros virtuais? Sim, nós publicamos livros virtuais. No Brasil, parece que o livro, o e-book, o EPUB não pegou muito. Mas é também uma alternativa. É uma alternativa porque tem uma abrangência, pode ter uma abrangência de leitores muito maior. Acontecem casos como o que a E professora... o custo do livro fica menor também, Sim, né? bem Quer dizer, menor. fica mais acessível às pessoas, Sim. né? Existem escritores iniciantes que começam a escrever na internet e a coisa vai pegando ao Exatamente. ponto dele perceber, bom, agora acho que dá para fazer um livro físico, lançar e tudo mais. Isso é uma questão. Outra
é que também, por uma questão de custo, muitas vezes se lança um livro como um EPUB e as pessoas, como no Brasil parece que esse hábito não pegou, elas começam a ler aquele livro num leitor digital, mas não é tão agradável, tá? Ela vai e compra o livro físico. Acontece que o EPUB acabou sendo meio que um aperitivo, um chamariz para o livro físico. E depende do meio também onde aquele escritor está produzindo. Exato. Se ele está na universidade, por exemplo, ele tem muitas condições de estar publicando em murais, em concursos internos de poesia, de contos, etc, etc. E ele já vai fazendo ali um público leitor que é cativo, né? E que depois isso vai se ampliando, é como jogar uma pedrinha na água, né? Aquilo são círculos que vão se ampliando até que ele tenha condições de ser visto, lido, porque o que faz o escritor? Ter leitores. De nada adianta aqui 10 livros se nós não temos leitores. Isso aqui vai ficar dentro desse boxe e ninguém vai abrir. O que precisa é a difusão daquilo que se produz. Ou tanto que se produz artesanalmente, como a gente costuma dizer, como de forma física belíssima, como está isso daqui. Quero dar uma pílula. Senão a gente está aqui falando de livro. Mas fala no microfone aqui para o A povo gente ouvir. está aqui falando de livro, a gente não lê nada. Tem entrevistas que falam de livro, não se lê nada. Isso para mim é uma coisa que eu vou me coçando. Eu vou lembrar o Ronaldo de Castro com uma poesia que é uma poesia muito conhecida e que vale a pena ser rememorada. Cuiabanalha, pobre não mora, formiga nas favelas do BNH, rico vira executivo e coça no CPA, onde Cuiabá, telúrica, parindo a raça viril e emprenhada por sutil. Cuiabá canalha, Cuiabanalha, cortesã das multinacionais, com seu arsenal eletrônico, agônico, estereofônico, biofônico, supersônico, atômico, Cuiabanalha, onde Cuiabá, por dentro das igrejas candomblés e dos piores cabarés, já não há mais virgens postiças nas escolas enfermiças, a boemia e seus vícios, seus bêbados vitalícios, prostitutas sacrossantas pelas ruas não há tantas, só há tóxicos e frescuras poluindo a noite pura. Cuiabanalha, eita cidade canalha, Cuiabá metálica, neurótica, caótica, virótica, semiótica, estroboscópica, Cuiabá feia e fétida, esfingética, hermética, cibernética, Cuiabá caquética, Cuiabanalha, onde a Cuiabá erudita, doce, mansa, culta e santa, Cuiabá romântica, semântica dos artistas e poetas, onde a barroca matriz, o coreto e o chafariz, Cuiabanalha, Cuiabá morreu. E vou para São Sebastião, fronteira com o México, com o Nepal, que tenho porre marcado com Rimbaud, Chopin, Van Gogh e São Francisco de Assis. Cuiabá não é mais feliz. Cuiabanalha canalha. Ei, poeta. Olha, né? eu li esse livro do Ronaldo, ele me deu faz tempo. Fenômeno. Cuiabanalha. Ele me deu, eu tenho esse livro autografado em casa. Era um dos grandes amigos que eu tive, trabalhei muito com o Ronaldo de Castro. Era o maior texto panfletário do Mato Grosso. Era o maior texto panfletário do Mato Grosso. Um texto Virulento, né? extraordinário. Né? Ele não tinha. Eu tive essa honra e felicidade de trabalhar com o poeta. Muito bacana. Tem uma outra poesia dele que eu acho que vocês deviam, na minha opinião, as duas grandes poesias dele, o Cuiabanalha e as Ninfas da Challenger. As Ninfas da Challenger é genial. Ele é fabuloso. Foi quando explodiu a Challenger, né? E ele fez isso numa madrugada. As Ninfas da Challenger é uma poesia realmente que precisa ser resgatada. São poetas que romperam, né, com aqueles padrões rígidos do fazer. Como na Cuiabá 300 anos, nós temos que ter Silva Freire, Canto Murmúrio para a minha cidade. Sim. Se você lê Canto Murmúrio para a minha cidade, você vê... Você chora junto, né? Tem uma hora que ele fala assim, não, Cuiabá, não são as crianças que poluem o rio Cuiabá, não são as crianças. Tem um texto do Freire sobre o Canto Murmúrio para a minha cidade, que é fantástico. Isso tem que estar nos 300 anos de Cuiabá, como um tapa na cara dessa gente que não faz nada. Se você olhar a prefeitura de Cuiabá, qual que é a programação dos 300 anos? Acho que eles anunciaram, nada está se cumprindo. Não tem nada de concreto. Posso complementar? Pode.
É justamente isso que a gente fala muito. Primeiro, a importância dos veículos de comunicação que falam diretamente com a sociedade, em estar fazendo uma leitura, em estar falando sobre isso. Isso é muito importante, essa aproximação. Outra questão, que as pessoas, como que elas vão valorizar o lugar onde elas estão, investir, respeitar, se elas não conhecem, né? Não têm esse conhecimento cultural. Então, isso é fundamental. Nenhum lugar se desenvolve sem ter isso. Então, parabéns pela sua fala e pela interpretação do Maon e agradecer por esse espaço, que é muito importante. Olha, eu que quero agradecer a presença de vocês, Elaine, que é a responsável pela editora, né? Eu e Ramon. Você e Ramon. Uhum. A professora Olga, a senhora que fez a apresentação de todos esses livros? Sim, me deram a honra de fazer algumas impressões iniciais para cativar o leitor, porque a minha função é sempre fazer com que haja leitores, para que os escritores produzam cada vez mais, né? E as editoras tenham condições também de perpetuar. Né? Nós somos uma rede, né? É uma rede, exatamente. Ninguém trabalha e tem sucesso sozinho, um depende do outro, e essa interatividade é fundamental para a nossa sobrevivência. Tá, Eduardo Maon, só confirmando aqui, é hoje, 19 horas... E acrescentando, por favor, a pergunta: como é que o cidadão que está nos ouvindo pode comprar o box? Vai ser só no dinheiro ou passa cartão lá? 180 reais à vista, é menos que 200. É 180 reais à vista, 18 reais cada livro. 180 reais à vista e 200 reais em 2 ou 3 vezes. Parcelou, é 200 reais. Agora, o site da editora, que é o www.carlinecaniato.com.br, também tem o box. Então, a pessoa que está escutando a gente, eventualmente não pode ir na Casa Barão de Melgaço hoje, às 7h30, já está liberado. Tá, mas peraí, você falou igual... Entrega pelo correio. Você falou igual narrador de turf. A única coisa que a gente entende no narrador de turf é cruz o disco final. Cruz o disco final. Quem ganhou? Fulano de tal. Hoje, 7h30 da noite. O site é www.carlinecaniato.com.br. Pronto. Tá bom. E caso que a pessoa queira ir diretamente, está morrendo de pressa e tal, pode ir direto na editora, liga, vê lá no site nosso telefone, liga, vai lá, conhece outras publicações também. Compra livro, dá um livro para o seu filho, faça alguma coisa boa para sua família, compre para o seu neto, compre para o seu filho. Quando eu era senador, faça eles grandes. Todo final do ano eu dava um livro aos outros 80 senadores. Pois é. Que era uma forma de divulgar a cultura por lá, né? Mas... E a palavra é a única forma de lutar, mesmo que seja às vezes uma luta vã, né, como diz o poeta, mas é ainda a única forma de luta que fica, e que é a fazedora das opiniões e da própria cabeça das pessoas. É o trabalho de formiga, como eu as pessoas costumo vão dizer. sonhar com coisas melhores se elas não têm um alimento, né, para o intelectual, para o sonho, para um vislumbre futuro. Isso tudo está na literatura. E se ver no próprio escrito. O escritor vai ver que ele lê e diz, mas eu também tenho condições de escrever. Porque a literatura dá essa oportunidade de produção. O leitor também é um produtor. Tá certo. Muito obrigado a vocês pela entrevista. Nós que Foi agradecemos. um dia Obrigada. grandioso realmente aqui para a Rádio Capital FM. E vamos discutir o NEMAT, Antero, com os gestores, né? E tanto com os gestores quanto com a base que Eu está acho que tem ali que discutir o lutando no NEMAT dia a e a dia. Né? Universidade Federal. É, sim, as Tem que universidades discutir como as um duas todo. coisas, porque assim, há um ranço ideológico lá. Eu fui na formatura da Universidade Federal. Aí fui lá na formatura, mas assim, formandos de física. Aí anuncia um aluno. Esse é o problema. Uma pessoa. E aí o seguinte, se você entra no curso de física na Unic, Exatamente. você fez o primeiro semestre na Unic, você é pobre, você não consegue mais pagar a Unic. Na Universidade Federal já vagou vaga no segundo semestre. 30 vagas. E eles não aceitam. Pronto. Eles não aceitam. Eles começam dando aula para 30 e terminam dando aula para 1. Eu acho que essas coisas têm que acabar na Universidade gargalo. Federal. Esse é o gargalo. Tem que acabar. Isso é uma coisa contra o povo. Não dá.
para ficar assim, eu vou fazer melhor o que é da comunidade. Não, isso aqui é privatização da universidade. Privatização coisa nenhuma. Não tem que privatizar a graduação, mas a pós-graduação tem que cobrar sim. Minha turma da Os serviços tem que cobrar sim, tem que parar com essa história. Minha turma da E universidade. eu defendo até que tem que enfrentar o debate. Por que não cobrar de quem pode pagar? Minha- O cidadão fez a opção lá de pagar no ensino fundamental e médio na escola privada. Aí entra para a universidade pública, não paga. Ou então vamos instituir o ano civil obrigatório. Dele dar 1 ano para o Estado. Ou dois. Ou 2. Ou dois. Medicina, Para outra pagar o discussão. curso que ele fez. engenharia e direito. A minha faculdade, eu coloquei 2 condicionadores de ar na nossa sala, né? A nossa sala convencionou, era muito calor, e colocamos 2 condicionadores de ar lá no direito, na nossa sala. No outro dia houve um piquete no corredor entre professores e alunos, dizendo que nós íamos privatizar a Universidade Federal, por ter comprado 2 condicionadores de ar e colocado É na uma sala. coisa assim, brilhante, né? Quer dizer, isso é uma coisa... Não, isso é brincadeira, isso aí reduz a Ideologia pequena. total, né? Não sabia o negócio. Sabe, é uma questão ideológica, e é uma ideologia burra. Tem que Burra, porque compreender o sistema. eles que falam que é uma ideologia de esquerda, se eles tivessem vindo Marx, se Marx falar cada um segundo suas necessidades, ter cada um segundo suas possibilidades. Aí os caras que têm possibilidade não pagam. Mas muito obrigado pela Essa é outra entrevista. história. Esse debate vai ser bom.